Fala, meus amigos da enfermagem. Quem fala com vocês é o enfermeiro Raimundo, aqui no Instituto Brasileiro sobre Enfermagem. Eu vou continuar aqui falando sobre hipertensão arterial sistêmica, só que nós vamos iniciar agora falando sobre o tratamento medicamentoso para o paciente hipertenso. Na nossa aula anterior, nós falamos sobre o tratamento não medicamentoso, que incluía aí basicamente mudança no estilo de vida em hábito alimentar e prática de atividade física. Quando esse tratamento não medicamentoso não é eficaz ou não é suficiente para reduzir os níveis de pressão do paciente até chegar no seu nível normal ou o mais próximo possível do normal, inicia-se, então aí pode ser em conjunto com o tratamento não medicamentoso, agora também o tratamento medicamentoso. Algumas vezes, dependendo aí do nível de hipertensão em que o paciente esteja, o tratamento não medicamentoso por si só não consegue resolver o problema do paciente. Daí a importância de conhecer as medicações e conhecer como que esse tratamento medicamentoso vai ser conduzido. Segundo as diretrizes brasileiras de hipertensão, o objetivo principal do tratamento medicamentoso é a redução da morbidade e da mortalidade cardiovascular. Assim, os antihipertensivos devem não só reduzir a pressão, mas também os eventos cardiovasculares fatais e não fatais. As evidências provenientes de estudos de desfechos clinicamente relevantes, com duração curta de 3 a 4 anos, demonstraram redução de morbidade e mortalidade em estudos com diuréticos, mas também com beta-bloqueadores, inibidores da enzima conversora da angiotensina e ECA, bloqueadores dos receptores de AT1 da angiotensina 2 e com bloqueadores dos canais de cálcio. Embora a maioria dos estudos utilize no final a associação medicamentosa. A partir daqui, nós vamos falar de alguns termos aí dentro da farmacologia. Muitos desses termos pode ser novo para algumas pessoas, pode ser um pouco estranho, um pouco diferente, alguns até difícil mesmo da gente pronunciar, mas o nosso foco maior aqui não vai ser farmacologia, e sim falar de algumas classes farmacológicas e de alguns medicamentos que são utilizados para o paciente hipertenso, para que você possa entender ou ter uma visão geral de como esse paciente é conduzido e como é escolhido essa medicação para esse paciente, tá bom? Se você, no decorrer do nosso estudo, tiver alguma dúvida referente à farmacologia, por achar muito complexo, o meu conselho é que você estude paralelamente a esse conteúdo, o conteúdo de farmacologia. Como falei, nós não vamos entrar em detalhes em farmacologia, tá bom? Vocês podem pesquisar também aí no nosso canal, no Sou Enfermagem, sobre aulas de farmacologia. Os aspectos importantes na escolha do antihipertensivo são: quais são os aspectos que nós devemos destacar na escolha desse hipertensivo? Ser eficaz por via oral, ser bem tolerado, permitir a administração em menor número possível de tomadas, com preferência para doses única diária, ser iniciado com as menores doses efetivas preconizadas para cada situação clínica, podendo ser aumentadas gradativamente, pois quanto maior a dose, maiores serão as probabilidades de efeitos adversos. Não ser obtido por meio de manipulação, pela inexistência de informações adequadas de controle de qualidade, bioequivalência ou de interação química dos compostos. Ser considerado em associação para os pacientes com hipertensão em estágio 2 e 3, que na maioria das vezes não respondem à monoterapia. Monoterapia é um termo utilizado para aquele paciente que faz um tratamento utilizando apenas
uma única medicação, tá? Porque nós vamos ver no percorrer do nosso estudo que o paciente hipertenso, dependendo do grau, dependendo da situação clínica, ele pode tomar 2 ou 3 medicamentos. Ser utilizado por um período mínimo de 4 semanas, salvo em situações especiais, para aumento de dose, substituição de monoterapia ou mudança de associações em uso. Qualquer medicamento dos grupos de antihipertensivos, da tabela que eu vou mostrar para vocês a seguir, com exceção dos vasodilatadores de ação direta, pode ser utilizado para o controle da pressão arterial em monoterapia inicial, especialmente para pacientes com hipertensão arterial em estágio 1, que não responderam bem aí às medidas ou tratamento não medicamentoso. Ou não responderam ou não aderiram, né? Porque existe também aqueles pacientes que são um pouco resistentes e acabam não conseguindo aí fazer uma boa adesão ao tratamento não medicamentoso. Com isso, nesse estágio, deve-se iniciar, então, a partir daí, com toda essa dificuldade, um tratamento medicamentoso, como já tinha falado anteriormente. Para pacientes em estágio 2 e 3, pode-se considerar o uso de associações fixas de medicamentos antihipertensivos como terapia inicial. Aí vai depender da avaliação clínica desse paciente, da situação em que ele se encontra, o médico pode optar para iniciar aquele tratamento já com 2 ou mais medicamentos, tá? Quais são as classes farmacológicas de tratamento medicamentoso para os pacientes hipertensos? São essas que eu estou mostrando para vocês. Eu destaquei aqui as 7 principais classes medicamentosas desses remédios utilizados para os pacientes hipertensos. Então, temos aqui, olha só, número 1, os diuréticos, o número 2, os inibidores adrenérgicos, o número 3, os alfa-bloqueadores e beta-bloqueadores, número 4, bloqueadores dos canais de cálcio, número 5, os inibidores da ECA, número 6, bloqueadores do receptor AT1 da angiotensina 2 e número 7, vasodilatadores diretos. Os diuréticos, existe aí uma classificação, existem vários tipos de diuréticos. Para nós, aqui para fins de nosso estudo, os diuréticos que irão trabalhar em cima da redução da pressão arterial são esses diuréticos dessas 3 classes aqui. Diuréticos de alça, diuréticos poupadores de potássio, diuréticos tiazídicos. Qual é a ação farmacológica, como age aí os diuréticos? Mecanismo de ação. Relaciona-se inicialmente aos seus efeitos diuréticos e natriodiuréticos, com diminuição do volume extracelular, ou seja, fora da célula. Posteriormente, após cerca de 4 a 6 semanas, o volume circulante praticamente se normaliza e há redução persistente da resistência vascular periférica. São eficazes no tratamento da pressão arterial, tendo sido comprovada a sua eficácia na redução da morbidade e da mortalidade cardiovascular. Como antihipertensivos, são preferidos os diuréticos tiazídicos e similares, em baixas doses. Os diuréticos de alça são reservados para situações de hipertensão associada à insuficiência renal e na insuficiência cardíaca com retenção de volume. Quando a gente fala retenção de volume, é aquele paciente que tem retenção de volume, ou seja, no corpo dele inteiro ou em alguma parte do corpo, seja nos braços, no membro superior, nos membros inferiores. Lembrando que o diurético, ele não serve, todos os diuréticos não servem apenas para redução da pressão. O diurético, assim como as outras medicações, tem o seu efeito para várias situações clínicas do paciente, tá?
Você tem que lembrar sempre disso. Quais as reações adversas? Hipopotassemia, por vezes acompanhada de hipomagnesemia, que pode induzir arritmias ventriculares, e hiperuricemia. O emprego de baixas doses diminui o risco de efeitos adversos, sem prejuízo da eficácia antihipertensiva. Os diuréticos também podem provocar intolerância à glicose, além de promoverem aumento de triglicerídeos, em geral, dependendo aí da dose. É um evento transitório e de importância clínica ainda não comprovada, e o seu uso tem se mostrado seguro e eficaz em pacientes portadores de diabetes. Olha só, eu falei para vocês que tem 3 tipos de diuréticos que são bem utilizados aí na redução da pressão. É o tiazídicos, que está aqui uma pequena descrição sobre os diuréticos tiazídicos e diuréticos de alça. Os diuréticos tiazídicos têm como mecanismo de ação a inibição da reabsorção de cálcio na porção inicial do túbulo contorcido distal do rim. Já os diuréticos de alça, eles atuam através da inibição da reabsorção de sódio no ramo ascendente da alça de L, que fica lá no rim. Já os diuréticos poupadores de potássio, eles inibem a excreção de potássio a nível terminal do túbulo contorcido distal e no ducto coletor. Esses são os diuréticos que nós mais utilizamos. Então, temos aqui os tiazídicos. Dentre os tiazídicos, o mais conhecido é a hidroclorotiazida, os poupadores de potássio. Dentre eles, temos o mais conhecido, a espironolactona, e os diuréticos de alça, o mais conhecido é a furosemida. Em especial, furosemida tem 2 apresentações, tanto em comprimido como em ampolas, para administração endovenosa. Agora vamos falar sobre os inibidores adrenérgicos. Os inibidores adrenérgicos são apresentados em 3 classificações: aqueles de ação central, os alfa-bloqueadores e os beta-bloqueadores. Os inibidores adrenérgicos de ação central atuam estimulando os receptores alfa-2 adrenérgicos pré-simpáticos no sistema nervoso central, reduzindo o tônus simpático, como fazem a alfa-metildopa, a clonidina e o guanabenzo, e os receptores imidazolínicos, como a monoxidina e a erimedina. Seu efeito hipotensor, como monoterapia, é em geral discreto. A experiência favorável em relação ao binômio mãe-feto recomenda a alfa-metildopa como agente de escolha para tratamento da hipertensa grávida, única situação clínica em que esse medicamento pode ser utilizado como monoterapia. Então, temos que lembrar sempre que uma mulher grávida que apresenta um nível de pressão elevada, o medicamento de escolha vai ser sempre a metildopa ou alfa-metildopa. Não interferem na resistência periférica à insulina ou no perfil lipídico. Quais as reações adversas dos medicamentos de ação central que são classificados como inibidores adrenérgicos? Sonolência, sedação, boca seca, fadiga, hipotensão postural e disfunção sexual. A frequência é um ponto menor com os inibidores de receptores imidazolidínicos. A alfa-metildopa pode provocar ainda, embora com pequena frequência, galactorreia, anemia hemolítica e lesão hepática.
ela é contraindicada na presença de disfunção hepática. No caso da clonidina, destaca-se a hipertensão rebote, que é quando se faz a suspensão brusca da medicação e ocorre a ocorrência mais acentuada da boca seca. Aqui estão os medicamentos de ação central. Mais conhecido e mais utilizado é a alfa-metildopa ou metildopa e a clonidina, que também é apresentada a clonidina tanto em comprimido como em endovenoso. Agora vamos falar sobre os medicamentos alfa-bloqueadores. Mecanismo de ação: bloqueiam os receptores alfa-adrenérgicos, apresentam um efeito hipotensor discreto como monoterapia, devendo, portanto, ser associados com outros antihipertensivos. Podem induzir o aparecimento de tolerância medicamentosa, o que exige o uso de doses gradativamente crescentes. Tem a vantagem de propiciar melhora discreta no metabolismo lipídico e dos sintomas de pacientes com hipertrofia prostática benigna. Reações adversas: hipotensão postural, mais evidente com a primeira dose, sobretudo se a dose inicial for alta, palpitações e, eventualmente, astenia. Entre os alfa-bloqueadores, o mais conhecido é o carvedilol. O carvedilol ele é tanto alfa-bloqueador como um beta-bloqueador. Beta-bloqueadores, mecanismo de ação dos beta-bloqueadores. Bloqueia os receptores beta-adrenérgicos, causando diminuição inicial do débito cardíaco, redução da redução da secreção de renina, readaptação dos barroreceptores e diminuição das catecolaminas nas sinapses nervosas. São eficazes no tratamento da hipertensão arterial e a redução da morbidade e da mortalidade cardiovascular é bem documentada em grupos de pacientes com idade inferior a 60 anos. Estudos e meta-análises recentes não têm apontado redução de desfechos relevantes, principalmente acidente vascular encefálico, em pacientes com idade superior a 60 anos, situação em que o uso dessa classe de medicamentos seria reservado para situações especiais, como coronopatias, pacientes com disfunção diastólicas, arritmias cardíacas ou infarto do miocárdio prévio. Quais são as reações adversas dos beta-bloqueadores? Broncoespasmo, bradicardia, distúrbio de condução atrioventricular, vasoconstricção periférica, insônia, pesadelos, depressão psíquica, astenia e disfunção renal. Podem acarretar também intolerância à glicose, hipertrigliceridemia com elevação do LDL e redução da fração de HDL. Esse efeito está relacionado à dose e à seletividade, sendo quase inexistente com o uso de baixas doses de beta-bloqueadores cardioseletivos. A importância clínica das alterações lipídicas induzidas por beta-bloqueadores ainda não está comprovada. A suspensão brusca dos beta-bloqueadores pode provocar hiperatividade simpática com hipertensão rebote e manifestações de isquemia miocárdica, sobretudo em hipertensos com pressão arterial prévia muito elevada. Os beta-bloqueadores são formalmente contraindicados a pacientes com asma brônquica, DPOC e bloqueio atrioventricular de segundo e terceiros graus. Devem ser utilizados com cautela em pacientes com doença vascular de extremidade.
Esses são os medicamentos beta-bloqueadores da classe inibidores adrenérgicos. Mais conhecidos são atenolol e, deixa eu ver qual mais, atenolol, propanolol e, por último, carvedilol, que, como eu falei, ele é tanto um alfa como beta-bloqueador. Na nossa terceira classe, temos aqui alfa-bloqueadores e beta-bloqueadores, que são o que é o medicamento carvedilol. Quarto, bloqueadores dos canais de cálcio. Mecanismo de ação: redução da resistência vascular periférica por diminuição da concentração de cálcio nas células musculares lisas vasculares. Apesar do mecanismo final comum, esse grupo é dividido em 3 subgrupos. São antihipertensivos eficazes e reduzem a morbidade e a mortalidade cardiovascular, em comparação a outros antihipertensivos. Levam a menor redução nas taxas de hospitalização por insuficiência cardíaca e infarto do miocárdio. As reações adversas são cefaleia, tontura, rubor, edema de extremidade. Esses efeitos adversos são, em geral, doses dependentes, mas raramente podem induzir hipertrofia gengival. Aqui, nós temos a relação dos medicamentos bloqueadores dos canais de cálcio. Os dihidropiridinas, temos o amlodipino, que é bem conhecido, e o nifedipino. Inibidores da ECA. Agora vamos falar sobre os inibidores da ECA. Mecanismo de ação: inibição da ECA, bloqueando a transformação da angiotensina 1 em angiotensina 2 no sangue e nos tecidos, embora outros fatores possam estar envolvidos neste mecanismo de ação. São eficazes no tratamento da hipertensão arterial, reduzindo a morbidade e a mortalidade cardiovascular nos hipertensos, pacientes com insuficiência cardíaca, pacientes com infarto agudo do miocárdio, em especial quando apresentam baixa fração de ejeção, pacientes de alto risco para doença arteriosclerótica, sendo também úteis na prevenção secundária do acidente vascular encefálico. Aqui está escrito cerebral, mas é acidente vascular encefálico, a terminologia atual. Quando administrados em longo prazo, os inibidores da ECA retardam o declínio da função renal em pacientes com nefropatia diabética ou de outras etiologias. Efeitos adversos, reações adversas: tosse seca, alteração do paladar, reações de hipersensibilidade com erupção cutânea e edema angioneurótico. Em indivíduos com insuficiência renal crônica, podem eventualmente agravar a hiperpotassemia em pacientes com hipertensão renovascular bilateral ou unilateral associada a rim único, podem promover redução da filtração glomerular, com aumento dos níveis séricos de ureia e creatinina. Seu uso em pacientes com função renal reduzida pode causar aumento de até 30% dos níveis séricos de creatinina, mas em longo prazo prepondera seu efeito nefroprotetor. Em associação com os diuréticos, a ação antihipertensiva dos inibidores da ECA é magnificada, podendo ocorrer hipotensão postural. Seu uso é contraindicado na gravidez pelo risco de complicações fetais. Desta forma, seu emprego deve ser cauteloso e frequentemente monitorado em adolescentes, mulheres em idade fértil. E aqui nós temos a relação dos medicamentos inibidores da ECA. O mais conhecido e o mais utilizado é o captopril, enalapril e
Benazepril. Bloqueadores dos receptores AT1. Mecanismo de ação. Antagonizam a ação da angiotensina 2 por meio do bloqueio específico de seus receptores AT1. São eficazes no tratamento da hipertensão. Estudos recentes comprovam seu efeito benéfico em insuficiência cardíaca congestiva. No tratamento da hipertensão arterial, foram testados basicamente em populações de alto risco cardiovascular ou com comorbidades. São nefroprotetores no paciente diabético tipo 2, com nefropatia estabelecida. Entretanto, contrariamente aos inibidores da ECA, não reduziram a mortalidade total nessa população. Em hipertensos idosos com hipertrofia ventricular esquerda, foi demonstrado que a losartana diminuiu a mortalidade e a morbidade cardiovascular de forma superior à observada com o atenolol, especificamente em casos de acidente vascular cerebral ou encefálico. Reações adversas: tontura, reação de hipersensibilidade cutânea. As precauções para o seu uso são semelhantes às descritas para os medicamentos inibidores da ECA. Aqui temos a relação dos medicamentos bloqueadores dos receptores AT1. Mais conhecido, temos aqui a losartana. De todos esses, o mais conhecido é a losartana. Por último, vasodilatadores diretos. Mecanismo de ação. Atuam sobre a musculatura da parede vascular, promovendo relaxamento muscular com frequente vasodilatação e redução da resistência vascular periférica. Pela vasodilatação arterial direta, promovem retenção hídrica e taquicardia reflexa, o que contraindica seu uso como monoterapia. São utilizados em associação a diuréticos ou beta-bloqueadores. Hidralazina e o minoxidil são dois dos principais representantes deste grupo. Reações adversas: hipotensão, virilização em caso das mulheres que fazem uso de minoxidil. Tá? E aí, como eu destaquei, está aqui a hidralazina e o minoxidil como os dois principais medicamentos. E por último, eu coloquei aqui para vocês, apenas para nível de conhecimento, bloqueadores diretos da renina. Mecanismo de ação: medicação lançada recentemente que bloqueia os receptores periféricos da renina e pró-renina, assim como outros bloqueadores do sistema renina-angiotensina, atua como protetor de órgão-alvo, principalmente os rins. Reações adversas: diarreia e erupções cutâneas. Estão contraindicados em indivíduos com hipersensibilidade ao princípio ativo e em gestantes. O nome do medicamento é Ausquireno. Um nome um pouco estranho, mas como eu falei aqui para vocês, foi lançado recentemente. Ausquireno. Bem, pessoal, já falamos sobre as classes medicamentosas utilizadas para o paciente hipertenso. Falamos também quais são as medicações utilizadas em cada classe medicamentosa. Agora nós vamos falar sobre os esquemas terapêuticos. Como eu falei para vocês, a primeira linha de escolha é a monoterapia. A monoterapia é para aquele paciente que está tomando apenas uma única medicação. Olha só, deve-se dar preferência aos diuréticos, que foi a nossa primeira classe que comentamos, depois os beta-bloqueadores, depois os bloqueadores dos canais de cálcio, depois os inibidores da ECA e, por fim, os bloqueadores do receptor AT1. O tratamento deve ser individualizado e a escolha inicial do medicamento como monoterapia deve se basear em capacidade do agente
a ser escolhido de reduzir a morbidade e a mortalidade cardiovascular. Perfil de segurança de medicamento, potencial de reações adversas, interação medicamentosa e comorbidade do paciente. Mecanismo fisiopatogênico predominante, características individuais, as doenças associadas e as condições socioeconômicas do paciente. Então, tudo isso o médico tem que avaliar ali na sua avaliação clínica com esse paciente para tomar a sua decisão de qual é o medicamento que vai entrar como primeira linha de tratamento, tá? Estratégia inicial de tratamento. Então, vai ficar assim. Pacientes hipertensos estágio 1 e 2 com risco cardiovascular baixo ou moderado, iniciar a monoterapia, podendo utilizar todas as classes antihipertensivas, com exceção dos vasodilatadores diretos. Caso esta estratégia não apresente resultados satisfatórios ou ocorra eventos adversos, poderá ser efetuada o aumento da dose da monoterapia ou a troca da monoterapia ou fazer uma associação de um segundo fármaco. Em caso de resposta inadequada, um terceiro fármaco poderá ser utilizado. Continuando com o esquema de tratamento, agora com paciente hipertenso em estágio 1 com risco cardiovascular alto. Olha só, no anterior nós falamos paciente hipertenso em estágio 1 e 2 com risco cardiovascular baixo ou moderado. Agora é paciente hipertenso no estágio 1 com risco cardiovascular alto ou muito alto e hipertensos em estágio 2 e estágio 3, iniciar terapia associando dois fármacos de classes diferentes em doses baixas. Entendeu? No primeiro aqui era fazer uma monoterapia e depois da monoterapia, se não desse certo, acrescentar um segundo fármaco. Se ainda depois de um tempo não desse certo, um terceiro fármaco. Agora, se o quadro do paciente for com risco cardiovascular alto ou muito alto, ou se ele estiver hipertenso em estágio 2 e 3, já iniciar esse tratamento com dois fármacos, com duas classes diferentes. Caso não haja resposta terapêutica eficaz ou ocorram eventos adversos, aumentar a dose da combinação, trocar a combinação ou até mesmo acrescentar um terceiro fármaco. Por isso é que o paciente, quando ele está hipertenso, dependendo do seu nível de hipertensão, ele está tomando aí 2, 3 medicamentos. Aí o objetivo é diminuir o valor dessa pressão arterial. Pessoal, mas esse valor da pressão arterial ela tem que diminuir de uma forma o mais natural possível. O tratamento não medicamentoso, que faz parte aí da mudança do estilo de vida do paciente com mudança de hábito alimentar e de atividade física, é muito importante para ir reduzindo aí o número de fármacos que esse paciente utiliza para diminuir a pressão. Um paciente que faz uso de 3 medicações para diminuir a pressão, se ele fizer um tratamento não medicamentoso e levar isso a sério, com certeza, com o tempo, ele vai diminuir sim esses medicamentos, porque a pressão dele vai diminuir bastante. E aí não vai haver mais essa necessidade dele ficar fazendo uso aí de 2 ou 3 medicamentos, tá? Essa educação vai depender muito aí do próprio paciente aderir a esse tratamento não medicamentoso, porque muitos pacientes ainda preferem resolver o seu problema apenas tomando um comprimido, do que mudar hábito de vida e fazer atividade física. Vamos continuar aqui. Terapia combinada. Com base em evidências de estudos recentes mostrando que, em cerca de 2/3 dos casos, a monoterapia não foi suficiente para atingir as reduções da pressão prevista. E diante da necessidade de controle mais rigoroso da pressão arterial, a clara tendência atual
para a introdução mais precoce de terapia combinada de antihipertensivo como primeira medida medicamentosa, principalmente para pacientes com hipertensão em estágio 2 e 3, que foi o que eu falei. Mas isso vai depender muito se o paciente não está aderindo ao tratamento não medicamentoso. Se ele não está aderindo ou se esse tratamento não medicamentoso não está sendo tão eficaz assim. Tudo tem que ser avaliado com muita calma para que se possa tomar uma decisão. O esquema antihipertensivo instituído deve manter a qualidade de vida do paciente, de modo a estimular a adesão às recomendações prescritas. Após longo período de controle da pressão, pode ser tentada criteriosamente a redução progressiva das doses dos medicamentos em uso. Vai se diminuindo a dose até o ponto de retirar a medicação. Com o tempo, né? As associações de antihipertensivos devem seguir a lógica de não combinar medicamentos com mecanismo de ação similar, com exceção da combinação de diurético tiazídico e de alça, com poupadores de potássio. Tais associações de antihipertensivos podem ser feitas por meio de medicamentos em separado ou por associações em doses fixas. Aí vai uma recomendação aí para os médicos. Associações reconhecidas como eficazes e bem toleradas. Então vamos falar aqui, olha só como é que pode fazer essa associação medicamentosa. Diuréticos de diferentes mecanismos de ação, medicamento de ação central e diuréticos, beta-bloqueadores e diuréticos, bloqueadores do receptor AT1 e diuréticos, inibidores da ECA e diuréticos, bloqueadores dos canais de cálcio e beta-bloqueadores, bloqueadores dos canais de cálcio e inibidores da ECA, bloqueadores dos canais de cálcio e bloqueadores receptor da AT1. Essa é a combinação que pode ser feita de uma forma a não prejudicar a saúde do paciente. Terapia combinada. Ainda falando em terapia combinada. As associações assinaladas também estão disponíveis no mercado em doses fixas. Ou seja, essa associação aqui, existe vários medicamentos que já estão disponíveis no mercado com essa associação, tá? É isso que está querendo falar. Seu emprego, desde que seja criteriosos, pode ser útil por simplificar o esquema posológico, reduzindo o número de comprimidos administrados e assim estimulando a adesão ao tratamento. Na hipertensão resistente à dupla terapia, podem ser prescritos 3 ou mais medicamentos. Nesta situação, o uso de diuréticos é fundamental. Em casos ainda mais resistentes, a adição de minoxidil ao esquema terapêutico tem se mostrado útil. Por outro lado, existem evidências de que para hipertensos com pressão arterial controlada, a associação de ácido acetilsalicílico em baixas doses diminui a ocorrência de complicações cardiovasculares, desde que não haja contraindicação especialmente na prevenção secundária de eventos cardiovasculares. É uma responsabilidade muito grande quando falamos aí de interação medicamentosa e de combinação medicamentosa para o paciente hipertenso. Esse paciente ele tem que ser avaliado de uma forma criteriosa, cuidadosa. Não pode ser administrada a medicação de uma forma, de qualquer forma. Esse paciente, por mais que a pressão dele esteja normal, ele tem, o mais próximo possível do normal, ele tem que verificar a pressão dele com frequência para que o medicamento possa ser alterado ou acrescentado.
muitos pacientes fazem uso de medicamento para a hipertensão e não verificam a sua pressão com frequência. Com isso, os níveis pressólicos já diminuíram e ele continua tomando remédio para pressão. Isso também é um perigo, tá? Agora vamos falar sobre o tratamento das complicações hipertensivas agudas. Esses tratamentos das complicações hipertensivas agudas são aqueles tratamentos de urgência e emergência. A pressão arterial muito elevada, em geral, pressão acima diastólica em sístole, 140 milímetros de mercúrio com condições clínicas estáveis, sem comprometimento de órgão-alvo. A pressão arterial deverá ser reduzida em pelo menos 24 horas, em geral com medicamento por via oral. Quando a pressão de um paciente sobe, quando está com a sístole acima de 140 milímetros de mercúrio, a tendência natural é que essa pressão ela volte ao seu normal. Se for tomar alguma medicação, há de preferência que seja por via oral e que seja medicamento diurético. Entre os medicamentos mais utilizados nas urgências hipertensivas, nós temos o nifedipino. Os efeitos adversos são redução abrupta da pressão, no caso ele entrar em um momento de hipotensão, e temos que ter cuidados especiais nos idosos. Temos também o captopril, que eu também já falei aqui que é muito utilizado. Efeito adverso também é a hipotensão. Todo medicamento utilizado para hipertenso, efeito adverso vai ser sempre a hipotensão. Efeito adverso para a medicação para o paciente hipertenso é hipotensão. Em algumas situações, esse paciente pode até chegar em choque, tá? Vou citar apenas um exemplo aqui. Nós estamos falando de pacientes que estão entrando na emergência por alguma situação. Vamos supor que lá na triagem o paciente tenha apresentado uma pressão arterial 18 ou 180 milímetros de mercúrio por 100 milímetros de mercúrio. O médico prescreveu 2 medicações para esse paciente. Só que quando esse paciente saiu do consultório do médico, já fazia 1 hora que ele estava lá aguardando esse atendimento médico. E foi lá na triagem, lá no início do tratamento dele, da entrada do atendimento, que foi identificado que essa pressão estava alta. Quando esse paciente sai da sala do médico, ele sai com a prescrição de 2 medicações para a pressão arterial, mas quando o médico foi avaliar esse paciente, ele não viu novamente a pressão arterial. A pressão arterial que o médico teve por base foi aquela lá na triagem. Daí, o paciente sai da sala e entrega a prescrição para a enfermagem, e a enfermagem vai administrar essa medicação. Qual que é a primeira responsabilidade que a enfermagem tem aí? É de verificar a pressão do paciente novamente antes de administrar aquela medicação, porque o paciente demorou 1 hora para ser avaliado pelo médico. Quem sabe essa pressão não já tenha diminuído, né? E aí, se você faz 2 medicações para a pressão, para um paciente que a pressão já diminuiu, que já não tem mais aquela indicação, esse paciente pode entrar em choque. Aí lá vai termos problema no plantão. Por isso, temos que ter certeza do que nós estamos fazendo. A partir do momento que você pega a prescrição médica para executar, a responsabilidade é sua. Por isso, verifique com calma tudo que você está fazendo na prescrição. Não é só porque está na prescrição, vou fazer e o médico é que é responsável. Não, o médico pode sim ser responsável porque ele prescreveu, mas você é responsável porque você administrou, tá? Então fica aqui essa informação a respeito aí dos pacientes hipertensos que dão entrada na emergência. O terceiro medicamento muito utilizado aí nas urgências e emergência é a clonidina, que é apresentada tanto em comprimido como ampola.
para fazer endovenosa. Embora a administração sublingual de nifedipina de ação rápida tenha sido amplamente utilizada para esse fim, foram descritos efeitos adversos graves com esse uso. A dificuldade de controlar o ritmo e o grau de redução da pressão arterial, quando intensa, pode ocasionar acidentes vasculares. O risco de importante estimulação simpática secundária e a existência de alternativas eficazes e mais bem toleradas tornam o uso da nifedipina de curta duração não recomendável nessa situação. Elevação crítica da pressão arterial associada a quadro clínico grave progressivo, progressiva lesão de órgão-alvo e risco de morte, exige imediata redução da pressão arterial com agente por via parenteral nas seguintes situações. Olha só. Quando falamos em via parenteral, nós falamos em endovenosa, tá? E quais as situações que nós vamos tratar o paciente hipertenso pela via parenteral? Quando o paciente ele vier com risco de encefalopatias hipertensivas, eclâmpsia, síndrome isquêmica do miocárdio agudo, acidente encefálico cerebral, edema agudo de pulmão, dissecção aguda da aorta. Depois de obtida a redução imediata da pressão arterial, deve-se iniciar a terapia antihipertensiva de manutenção e interromper a medicação parenteral. A hidralazina é contraindicada nos casos de síndrome isquêmicos miocárdica e de dissecção aguda da aorta, por induzir ativação simpática, com taquicardia e aumento da pressão de pulso. Em tais situações, indica-se o uso de beta-bloqueadores e de nitrato. Nós vamos falar agora sobre alguns medicamentos usados por via parenteral nas unidades de urgência e emergência para emergências hipertensivas, tá? Temos aqui o nitroprusiato de sódio e a nitroglicerina. Indicação do nitroprusiato: maiores nas emergências hipertensivas. Nitroglicerina, insuficiência coronariana. Temos aqui a hidralazina, que nós já falamos, que é muito utilizado para eclâmpsia. Metoprolol e a furosemida. A furosemida muito utilizada. Na fase aguda de acidente vascular encefálico, a redução da pressão arterial deve ser gradativa e cuidadosa, evitando-se reduções bruscas e excessivas. É comum ainda a ocorrência de situações de estresse psicológico agudo e de síndrome do pânico associado à pressão arterial elevada, não caracterizando complicações hipertensivas agudas. A parte psicológica do paciente é afetada quando ele está em qualquer situação em que está doente. Lembre-se sempre disso. A parte psicológica do paciente é sempre afetada. Em algumas situações, a doença ou a situação de doente em que o paciente está, essa parte psicológica ela é mais agravada ou não, tá? Isso tudo você tem que avaliar. Recomenda-se terapêutica do estresse psicológico e tratamento ambulatorial da hipertensão arterial. Nós vamos acabar nossa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado bem. Deem uma revisada nesse conteúdo sobre as medicações. É muito importante vocês conhecerem as medicações que são usadas aí na sua unidade ambulatorial, na unidade de urgência e emergência. Lembrando sempre da dica que eu falei, quando você for fazer 2 ou mais medicações para um paciente hipertenso, sempre verificar a pressão arterial antes. Não faça as coisas às cegas, tá?
A nossa próxima aula vai ser falando sobre hipertensão arterial secundária. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse conteúdo vai estar disponível também em PDF aí nas nossas redes sociais, no nosso site. Você pode mandar perguntas que vai ser um prazer responder todas elas, tá bom? Até mais então e tchau, tchau.